Todo mundo com chances. E falar um pouquinho do Flamengo, que os bastidores do clube estão estranhos. Tem aí uma treta, segundo consta, o lado do Gabigol, o lado do Davi Luiz, Marinho saindo. Enfim, tudo junto e misturado. Agora. O famoso bolo louco. O bicho pegou no vestiário. Deixar os resultados do final de semana de lado e recomeçar. Oportunidade para quem precisa mostrar serviço. Mesmo com 6 jogos de invencibilidade, o trabalho de Sampaoli ainda não agrada o torcedor. E o clássico pela Copa do Brasil é fundamental para a sequência na competição. Após o empate no jogo de ida com um jogador a mais por quase todo o segundo tempo, só a vitória interessa para o Flamengo. A boa notícia para o torcedor é a presença de Arrascaeta. O uruguaio, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, treinou normalmente nas atividades desta segunda, o que aumenta as chances de ir a campo. Bruno Henrique também participou do treinamento e deve ser relacionado. Léo Pereira e Wesley, substituídos com dores na partida de domingo, não tiveram lesões constatadas. Já Everton Ribeiro segue no departamento médico. A segunda-feira foi marcada também pelo afastamento e multa de Marinho. A pedido de Dorival Júnior, o atacante negocia com o São Paulo e deve deixar a equipe carioca. Nos bastidores, o clima não é nada bom. Segundo a apuração dos jornalistas Vene Casagrande, do jornal O Dia, e Diogo Dantas, do Grupo Globo, o elenco estaria rachado. Davi Luiz e Gabriel Barbosa dividem a liderança do grupo e não se falam. Gabriel teria tentado fazer as pazes e o pedido foi negado por Davi. Outros nomes importantes do elenco, como Everton Ribeiro e Arrascaeta, estariam inclinados para o lado de Gabi. Vale lembrar que o zagueiro acabou de atingir a meta para a renovação automática do contrato até o fim de 2024. Em entrevista ao Charla Podcast, relembrando a final da Copa do Brasil do ano passado, o lateral Rodinei citou um momento em que o camisa 23 tomou a decisão pelo grupo. Aí quando o Davi pergunta pro Vitor Hugo, você é o 7º, ele fala assim, tá. Mas sabe aquele tá... quase... né? Garoto, né? Sabe o tá que não tá? Aí o Davi fala, não. Quem vai bater o 7º é o Rodi. Caraca, foi o Davi que falou. Falou. Aí o Dorival, os caras tudo lá, ó. Quem vai bater o 7º é o Rodi. Passa tudo na cabeça e não era pra eu bater o 7º pênalti, não era o Vitor Hugo. E sobrou pra mim, irmão. É o destino, irmão. Do outro lado do clássico, o Fluminense vive a pior fase na temporada. Já são 4 jogos sem vencer e sem balançar as redes. Algo que não acontecia há 5 anos, desde 2018. Os números coincidem com a seca de Germancano. Artilheiro do país na temporada, o atacante é responsável por mais de 40% dos gols da equipe. Ao todo, são 23 esse ano. É uma questão que, obviamente, está no nosso radar. É uma equipe que vocês conhecem a identidade do treinador, que é muito ofensiva, sabe ser vertical, sabe controlar o jogo, criando situações de gol. Problema que a gente, se Deus quiser, soluciona em breve. Para avançar quinta-feira é preciso vencer no tempo regulamentar. Felipe Melo, que foi expulso na primeira partida, deixa a vaga para Manuel. Já Marcelo, se recuperando de dores na panturrilha, tem chances de voltar à equipe. Enquanto isso, a torcida do Botafogo segue castrada. Do afastamento do Marinho, parece que tudo veio à tona, Pedro. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, bom dia, Mari, Eugênio, Marra, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. A gente tem falado há alguns dias que o clima no Flamengo já está como está aqui no Rio de Janeiro hoje, segue, né? Tempo bem fechado. Tem sido bem recorrente já há alguns anos no Flamengo essa questão aí. Não colocaria como uma dualidade assim, Gabigol, Davi Luiz, que fica uma narrativa muito puxada porque a gente leva muito nesse sentido, dá para fazer, enfim, como se fosse aí mesmo uma história mesmo de super-heróis e vilões, etc. Mas é um ambiente, como se fosse às vezes mesmo, um ambiente profissional, um ambiente de trabalho, e há grupos que não têm tanta afinidade assim. É bem recorrente no Flamengo, isso já há algum tempo, há bastante tempo. Se você for puxar períodos de Rogério Ceni, Domenech Torrent,
Paulo Souza, inclusive, no ano passado, falava-se muito de panelas, etc. e tal. Há grupos distintos, assim, grupos de jogadores mais europeus, grupos de jogadores mais experientes que lidam com jovens, tem grupos que o Gabigol circula em algumas correntes também, e não são jogadores assim que saem, vão tomar vinho na casa do outro, tanto assim, de ter tanta unidade, né? Então isso veio mais à tona, posso dizer assim, mas eu não encaro tanto como uma grande explosão nesse sentido. O que acontece? O Davi Luiz já há bastante tempo, desde que chegou no Flamengo basicamente, ele se incomoda com algumas questões internas. Ele está no Flamengo há 2 anos. Eu lembro que no fim de 2021, Davi Luiz deu uma declaração forte ali, acho que na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, falando bastante sobre o grupo teria que amadurecer, o grupo tem que batalhar no dia a dia. Foi algo bastante nesse sentido que ele falou, declarações fortes, já se portando como líder. Então ele sempre foi muito nesse sentido. Ano passado ele foi muito elogiado, por exemplo, pelo Rodinei, que ajudou ele na questão de profissionalismo, de chegar mais cedo, o ajudou na questão de melhorar muito no ano passado, ter talvez o melhor momento da carreira do Rodinei. Então Davi Luiz acende muito internamente nesse sentido. E às vezes há choque de ideias em relação a esse momento. Mas no total, você pega declarações pegando a questão mais recente. Em algumas declarações de jogadores, você tem um certo incômodo, assim, por exemplo, com a falta de folgas em relação ao São Paulo. O homem é difícil de dar folga. Isso foi dito em zona mista mesmo, por alguns atletas. O homem é difícil aí de dar folgas. Houve a declaração do Felipe Luiz. O problema não é físico, o problema é técnico e tático. Isso causou um desconforto interno também, até, enfim, com a comissão do Sampaoli. Então são várias rusguinhas que vão acontecendo nesse sentido, que você tem que botar uma cola ali em todo o cristal. Mas eu não aponto assim, Bruno, Mari, enfim, amigos, nada muito diferente de outros tempos, não. Algo que é bem recorrente, mas o time vencia anteriormente e agora está numa crise muito braba aí por uma série de insucessos, como falta de planejamento no sentido físico, no sentido tático, técnico aí, com Vitor Pereira e tudo mais, e que leva tudo a essas questões. Me prolongando só mais um pouquinho, houve a questão Marinho, que aí desagradou alguns atletas, desagradou obviamente o próprio Marinho, mas está afastado, não tem jeito, e muita gente acreditando que o Flamengo tem que ir nesse sentido mesmo, se houve um ato de indisciplina, punir o jogador que assim o fez. E a gente vai falar muito também sobre o Marinho, Pedro, nessa perspectiva também de uma possível saída para o São Paulo, né, atualizando o mercado. Mas eu vou concordar muito com o que o Pedro fala, porque assim, eu não consigo acreditar, que 20 times de Série A, 19 elencos são best friends, todos se dão bem, dá tudo certo, tá tudo perfeito. É um grande grupão de 40, de 30 amigos e aí o Flamengo tem questões. Eu acho que essas rusgas existem, mas quando a vitória não vem, essa rusga vira uma questão. Porque a gente falou, eu me lembro muito bem do Atlético de 2021, campeão brasileiro, que existiam as questões no elenco. De saída de Diego Costa, da relação do Cuca com alguns jogadores. Então, assim, não é que 19 são melhores amigos, gente. Todo mundo faz churrasco lá, esposas, filhos, todo mundo junto. E o Flamengo é quebra-pau. Não é assim que funciona no futebol, né? Não tem como você manter um grupo que é grande e que envolve não só os atletas, como aqueles que trabalham em volta dos atletas, né? A comissão técnica, o pessoal da rouparia, os massagistas, aquilo tudo é um ambiente de trabalho, seguranças e tal, a assessoria de imprensa que está sempre presente ali, é um ambiente só, é muita gente e não dá para você cobrar que todo mundo seja amigo no nível máximo. Você tem um trabalho ali e o que se deve cobrar é que haja uma relação profissional sadia. Que eles se respeitem, que eles trabalhem pelo mesmo objetivo. Né, são jogadores com idades diferentes, com vivências diferentes. Experiências, às vezes, também. Mas o ponto é esse, todo mundo ter o mesmo objetivo. E eu não sei se aí, por uma questão ou outra, não está com... o que eu acho... E podem existir objetivos diferentes, pessoais, de carreira, do tipo, eu estou começando, eu sou um garoto, eu tenho esse objetivo de, ganhar um espaço, o outro está finalizando a carreira, mas em prol... Para isso, a gente precisa todo mundo vencer junto. Sim. E aí, para isso,
o comando tem que ser firme, tem que ser claro, tem que ser direto, tem que colocar as coisas ali em pratos limpos para que todo mundo entenda. Porque, como você falou, de repente, para um jogador que está começando, para ele vale muito a pena fazer um gol. Porque ele vai aparecer numa estatística, ele vai ser o protagonista, e para o time talvez seja mais interessante que naquela jogada ele passe a bola para alguém melhor colocado. Esse é só um exemplo do que pode se refletir em campo. Agora, eu custo a crer que isso seja o motivo que eventuais dissonâncias dentro do elenco que sejam o motivo do... Então foi isso, nação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e dê sua opinião aqui nos comentários sobre o que os comentaristas falaram. Você concorda ou discorda? Até a próxima.